Imagina que você tá no seu mundo do Minecraft de boa, quando do nada você encontra um túnel no chão que você nunca cavou, encontra o baú que nunca fez, dentro desse baú tem itens que você nunca coletou e nunca colocou, e lá dentro tem um livro que você nunca escreveu. Essa é uma história que ficou famosa aqui na internet, que eu fiquei sabendo graças aos comentários que falaram, e eu vi nesse vídeo aqui. Procurando por um mundo que não existe. Eu fiquei curioso sobre o tema e resolvi dar uma olhada. Acabei achando interessante e agora eu tô aqui pra compartilhar com você. Então, olá, amante do terror. Eu sou o Viral e hoje eu vou te mostrar um mundo que nunca deveria ter sido encontrado. Tem um canal no YouTube chamado Avery the Mail, que postou esse vídeo chamado O Livro que Eu Nunca Escrevi. Nesse vídeo, ele não diz nada, mas ele se comunica através do chat de texto, que nem era naqueles tutoriais antigos do Minecraft, que os caras comunicavam tudo via texto. Só que esse aqui não é um tutorial, é o Avery mostrando pra gente uma coisa estranha que ele encontrou. E dá até o contexto aqui na descrição, ó. Para contexto, eu encontrei esse laptop no armário e estive usando como o meu laptop diário. Já tinha o Minecraft instalado, então eu estive usando. O mundo que eu tô jogando agora já existia no computador, mas quando eu carreguei, ele pareceu totalmente normal. Eu só encontrei essa área mais ou menos a 400 blocos de distância da minha base. Eu acho que isso pertenceu ao dono anterior, mas ainda é estranho. Então ele achou o notebook no armário que já tinha o Minecraft instalado. E nesse Minecraft já tinha um mundo. E nesse mundo tinham coisas tão surpreendentes que seriam capazes até de te fazer perder o cabelo. Então, para evitar isso, que tal você dar uma olhadinha na Manual? A Manual é uma plataforma de saúde que descomplica o seu tratamento para calvície de maneira prática e segura, conectando você a farmácias e médicos credenciados que vão salvar a sua autoestima. E olha só, tudo pela internet sem ter que ir para lugar nenhum, tudo do conforto da sua toca. E aproveitando que tá chegando o fim de 2025, que tal você começar em 2026 já dando um tapa nesse visual? Você não precisa ter perdido o cabelo para começar a se cuidar. Até porque começar a fazer o tratamento com a Manual é justamente evitar ficar calvo no futuro distante ou próximo. A calvície atinge metade dos homens até os 50 anos e em média 30% vão perdendo o cabelo antes dos 30. Mas não tema, porque o tratamento da Manual vai te ajudar a recuperar os seus preciosos fios. Só aqui no link da descrição ou escaneando no QR Code que está aparecendo aqui na tela, responda ao questionário que um médico credenciado vai dar uma olhada e vai analisar o seu caso. E se tiver recomendação, uma farmácia especializada vai começar a produzir o seu tratamento e enviar no seu endereço com frete grátis e em uma caixa discreta. Ninguém precisa saber que você está ficando calvo, né? Você também conta com atendimento clínico por WhatsApp para tirar todas as dúvidas e ajustar o tratamento quando é necessário. E se quiser ter 40% de desconto mais o frete grátis no seu primeiro pedido, é só usar o meu cupom VIRALQ e partir pro abraço. Vai de Manual e evita perder esse cabelo aí. No vídeo, ele desce nesse túnel, abre esse baú e encontra um livro lá dentro. No livro, tá escrito o seguinte: o que quer que faça, na encruzilhada, não vire à esquerda. Não seja enganado. Ele está escutando. Você não pode enganá-lo. Ele está me escutando. Está me observando. Não é desse mundo. Daí começa a repetir, na encruzilhada não vire à esquerda, mais 8 vezes e tem um código que a gente só vai entender lá no final. Só que acaba por aí? Com esses dois vídeos que não explicam absolutamente nada? Claro que não, porque por pouquíssimo tempo antes do vídeo acabar, a gente tem uma sequência de itens, que se a gente pegar a primeira letra de cada um, a gente tem um código de pasta do Google Drive. Entrando nessa pasta, a gente tem acesso a 3 arquivos, 2 forjas e um arquivo de texto. Nesse arquivo de texto tá dizendo o seguinte: minha exploração num túnel estranho que eu encontrei no meu mundo do Minecraft. Eu estive jogando esse mundo por um tempo e encontrei isso. Essa é a minha documentação da pesquisa. Notavelmente, quando eu instalei o Minecraft, esse mundo veio pré-criado. Sempre achei isso um pouco estranho, mas não tinha certeza. Você notou que as histórias mudam? Lá na descrição tava dizendo que o Avery encontrou o mundo criado num laptop que ele já achou. Já aqui, ele tá dizendo que o baixou o Minecraft e o mundo veio criado nele já com essas coisas estranhas. O que significa que a gente não tá vendo o Avery the Mail. É outra pessoa. Mas vamos ver os vídeos. O primeiro começa exatamente como o do Avery the Mail. Ele desce no túnel, encontra o mesmo baú com os mesmos itens, mas não fica olhando muito. Até parece que ele vai entrar em uma das portas que tem ali, mas ao invés disso, ele cava um buraco na parede e do outro lado tem uma caverna. De primeira, até parece uma caverna normal, padrão. Só que se a gente observar bem, não tem nenhum minério. E se você achou isso estranho, imagina isso.
musgo. Esse tipo de bloco não nasce em caverna. Nenhum tipo de natureza nasce em caverna. Pelo menos não naturalmente. Então, ou alguém colocou isso aí, ou tem alguma coisa muito errada com esse mundo. Ele até quebra embaixo para ver se não tinha nada, mas não, só mais pedras lisas e sem nenhum tipo de minério. Conforme ele vai andando pela caverna, só vai ficando mais estranho, porque agora, além de um bloco de musgo, também tem uma árvore. Se musgo não nasce em caverna, árvore não deveria existir de jeito nenhum, ainda mais uma árvore com um formato tão esquisito. Nada disso aqui é natural no Minecraft. Ele até quebra a madeira para ver se não tinha mais nada, mas não tem. É só uma árvore regular mesmo. Ele continua andando e cada vez mais natureza não natural aparece, ao mesmo tempo que literalmente nenhum minério ou pedra diferente, tipo andesita, deep slate, bloco de rubi, qualquer coisa. Não, é só pedra, musgo, grama e árvore. Só que de tanto a gente reclamar que ele não tinha encontrado nenhuma outra variedade de pedra, olha aqui, finalmente aparece deep slate, terracota, andesita polida, dentre outros blocos. E assim que ele encontra o final da caverna, ele vê isso. Pois é, esse tipo de estrutura, ou até mesmo bioma, se é que a gente pode chamar assim, não existe no Minecraft, pelo menos não naturalmente, nem por bug. Alguém teve que fazer isso. É uma estrutura gigantesca dentro da terra, com um monte de árvores montadas artificialmente. A pessoa fica olhando para isso por um tempo, até decidir avançar e ver melhor. De início, a gente até pensa que esse mundo pode ser algum tipo de mapa de terror que alguma pessoa criou, mas não por alguns motivos. Primeiro, esse mundo já veio criado com o Minecraft. A gente não sabe se é pirata ou original, só que se for o original não tem nem perigo de um mapa já vir pré-criado no jogo. E segundo, quando a pessoa desce na floresta, ele vai observando o lugar, vê que realmente nada daquilo é natural e não tem minério nenhum também. Assim que ele chega numa espécie de túnel, uma coisa muito estranha acontece. Conforme ele avança, ele fica olhando para trás, vendo se não tem ninguém seguindo ele. Vai que, né? Só que numa das olhadas, ele percebe que as tochas lá no fundo estão se apagando sozinhas. Então ele diz: "Eu não tenho medo de tochas se apagando. Eu não sei que tipo de pegadinha é essa, mas eu já ouvi você na caverna. Todas as tochas começam a se apagar de uma vez." Eu já teria quitado do jogo uma hora dessas, mas ele é mais corajoso que eu e diz assim: "Eu não tô com medo de um jogo." E no exato momento que ele diz isso, quando ele ouviu esses sussurros que não existem no Minecraft, ele decidiu que iria se jogar na água lá embaixo. Quando fez isso, as vozes pararam, mas ele foi parar em outro lugar. Ele diz que não sabe por que pulou. Ele não estava com medo, mas se sentiu forçado. Mas forçado por quem? E mais importante, ele diz que já tinha ouvido a coisa na caverna. Mas em que momento? Se a gente voltar no vídeo, vai perceber que em certos momentos ele para e fica estático, como se estivesse escutando alguma coisa. Se a gente reparar bem, a gente pode escutar um único passo depois que ele para. Escuta. Pois é, ele estava sendo seguido por alguma coisa desde aqui, e agora ela finalmente se manifestou. Só não dá pra ver o que é, mas sim, ele tá sendo seguido no jogo. Ele diz que tem que continuar se mexendo, porque ficar parado não ia adiantar de nada. Continuando por baixo da água, ele passa por alguns túneis submersos até chegar no local que tem várias entradas por vários túneis, sem nenhum tipo de indicação pra ver qual que era o certo. Pra piorar, ele começa a ouvir aqueles sussurros de novo, como se o que quer que estivesse seguindo ele estava chegando mais perto, ou então apressando ele a escolher um logo. Conforme esse vídeo vai avançando, você vai percebendo que o tempo todo parece que ele está sendo guiado por um caminho específico, como se ele estivesse sendo obrigado a seguir uma rota específica. Então, depois de muito pensar, decide pegar um dos túneis, esperando que fosse o caminho certo para seja lá onde ele esteja indo. No caminho, ele encontra algumas bifurcações, sendo obrigado a ficar parando o tempo inteiro para colocar uma porta para não morrer afogado, porque quem construiu isso aqui achou que seria uma brilhante ideia colocar tudo debaixo d'água. Até que, enfim, ele chega em algum lugar na superfície.
uma floresta artificial que não tem terra, só um monte de pedras. Ele queria ter certeza de que estava sendo seguido ou não. E para isso, ele fez um esquema. Ele bloqueou o caminho por onde entrou, porque o que quer que estivesse seguindo ele, se fosse físico, teria que quebrar os blocos para passar. A outra parte do esquema é o seguinte: o cara colocou a renderização de chunks no mínimo, construiu um funil e conectou num baú. Então colocou alguns itens no funil e logo depois um bloco de terra e um de grama. Pra quê? Porque se ele estivesse sendo seguido, a coisa poderia até passar pelos blocos, mas o que ela não poderia evitar fazer é carregar as chunks por onde passasse. Os itens dentro do funil só poderiam passar por baú e a grama só poderia crescer se a chunk estivesse carregada. Então essa seria a prova definitiva se ele estava sendo seguido ou não. Então a exploração começou. No caminho, ele acaba encontrando 3 placas vazias, que se você não prestar atenção passa batido fácil, porque é tudo madeira. Eu mesmo fiquei doido aqui procurando. Cada uma dessas placas está posicionada de um ângulo que aponta uma única direção. Lembra que eu disse que ele estava sendo guiado para algum lugar? Pois é, ele então volta para o lugar onde ele tinha deixado o funil junto do baú. E olha só, os itens ainda estão lá. Significa que ninguém passou por ali, certo? Até seria se não fosse por um detalhe. Não. 2. O primeiro é o buraco de onde ele veio. Olhando à primeira vista, parece que está exatamente do mesmo jeito, mas se você reparar, tem uma leve diferença na posição dos blocos, ou seja, algo passou por ali quebrando os blocos e colocou eles de volta quase na mesma posição, mas esqueceu dos detalhes. O outro ponto é o bloco de grama. A grama só pode crescer se a chunk for carregada. Isso significa que alguma coisa passou por ali e conseguiu colocar exatamente os mesmos itens que o cara tinha colocado no funil. Só que esqueceu do detalhe da grama, e foi nesse momento que ele percebeu que estava sendo seguido de verdade. Ele até tenta se convencer de que não tá com medo, só que não dura muito tempo, admitindo que sim, ele tá com medo e algo diz que ele tem que continuar. Ele vai seguindo o caminho que as placas apontavam, até chegar numa demarcação. Era o único bloco diferente que tinha, então ele cavou para baixo e encontrou outro túnel. No final desse túnel não tinha nada mais, nada menos do que um labirinto. Ele passou por esse labirinto em meio a vários becos sem saída, até finalmente encontrar o fim, o objetivo. O vídeo acaba com ele encarando esse enigma aí na parede, que a resposta abriria esse portão imenso aí. O próximo vídeo é ele encarando esse código e de alguma forma consegue decifrar em um poema. É bem provável que seja a canção de Cacilda, do conto do Rei de Amarelo, que diz assim: ao longo da praia as ondas quebrando, sóis os gêmeos no lago mergulhando, as sombras se alongando, em Carcosa, estranha noite de negras estrelas raiando, e luas estranhas pelos céus vagando, mas o mais estranho e nefando é a extinta Carcosa. Canções que as Íades seguem cantando, ao manto em tiras do rei se agitando, inauditas e agonizando, na fosca Carcosa, canção da minha alma e voz obliterando, morra no silêncio de um pranto brando, extinguindo-se e secando, na perdida Carcosa. Não sei de que jeito isso poderia ajudar a resolver esse enigma, e aparentemente ele também não, porque ele toma uma atitude um pouco mais prática. Ele pega uma picareta e quebra o portão. Daí a gente já consegue ver o mecanismo da porta, e aqui a censura dá uma vacilada e revela pra gente que o nome da pessoa que a gente tá vendo é o Dare Lord. Então, confirmado, não é o Avery the Male com outra skin. É outra pessoa. Ele passa por outro lado e vê uma coisa simplesmente incrível. É uma vila que parece abandonada, com várias casas vazias, que um dia já deve ter pertencido aos Aldeões, mas agora por algum motivo foi deixada para trás, não tendo nada nem mesmo dentro dos baús. E pode ter algo a ver com aquela estátua ali no meio da vila, que olhando de longe parece um anjo, só que, olhando melhor, não é um anjo. Aquele ali pode ser o Rei de Amarelo. E por que eu acho isso? Porque tudo nessa vila remete à cor amarela, principalmente dentro das casas. Quase todos os blocos têm um tom de amarelo. Isso só pode significar que os moradores dessa vila eram adoradores do Rei de Amarelo, e aquela ali
era a estátua dele. Mas não só isso, ele entra na estátua e percebe que ela é oca por dentro, mas só quando ele de fato fica na mesma altura que ela, ele percebe uma igreja ali longe. É a única estrutura diferente e mais afastada da vila, então lá dentro podia ter alguma coisa interessante. Assim que ele chega na igreja, parece que não tem nada, mas o nosso protagonista é inteligente para caramba e logo percebe que se quebrar essa slab, vai chegar no alçapão pro porão da igreja. Lá embaixo ele encontra uma coisa que parece uma biblioteca, com uma cadeira e uma escrivaninha, e em cima dela tem um livro que diz o seguinte: eu odeio esse lugar, esses idiotas são insuportáveis, eles pensam que a devoção vai salvá-los. Fica sereno. Não vai. Não que vá fazer bem a eles acreditar nisso de qualquer forma. Aqueles que entenderam, finge que não. Mas não ajuda que aqui tem alguns deles que realmente acreditam que vão ser salvos. O rei está vindo um cacete. Se eu apostasse em algo, é que o rei deles já está aqui. Tá me vendo escrever isso. Eu não ligo particularmente. Eu só quero terminar isso logo. Quanto mais cedo eu puder ir, melhor. Ele chegou. Eu não sei por que alguém tá surpreso de descobrir isso. Isso é exatamente o que ele estava esperando. Estou indo. Eu tô deixando isso aqui no raro caso de alguém achar. Se você encontrou isso, eu imploro, volte. Desconecte. Esqueça desse mundo. Não é pra você. Se você veio, deve estar curioso. Eu sei que você quer seguir em frente. Então, eu sei que isso vai ser um pedido difícil. Mas, por favor, não vá mais a fundo. Pelo seu próprio bem, não vá. E assim acaba as anotações de uma pessoa que viu e viveu coisas que ela desejaria que nunca ninguém mais visse. Mais pra frente eu digo o que pode ser. Por enquanto, o Dare Lord consegue encontrar mais uma passagem secreta que dá pra mais um túnel daqueles. Quando ele chega no fim, encontra uma encruzilhada, que se você tá prestando atenção até aqui, tá ligado que encruzilhada é essa. Ele vira à esquerda e uma coisa estranha começa a acontecer. Vários blocos pretos desconhecidos começam a tomar conta. Do nada, os itens que ele tem na mão são substituídos por itens que parecem ser aleatórios, mas não são. Assim que ele chega no final desse breu absoluto, ele encontra algo que parece ser um tipo de portão para dentro de uma catedral. Portões amarelos entreabertos. Assim que ele entra, tem uma barra preta esquisita no meio que não deixa a gente ver o que tem por trás. Mas é o suficiente para fazer o Dare Lord sair correndo de lá e pegar à direita da encruzilhada. Ele quebra a parede e sai exatamente no ponto de começo, lá na frente daquele baú. Então, ele pega o livro que o Avery encontrou lá no início e escreve a mensagem dizendo para o que quer que acontecesse nunca virasse à esquerda na encruzilhada. E sabe aquele código no final? Agora, a gente vendo o inventário do Dare Lord, conseguimos decifrar o que ele queria. Cada número representa um slot. Então, o primeiro número é 23-2. O item na posição 23 é a Crafting Table. E a segunda letra é o R. O segundo número é o 29, é uma vinha. Então, V. E por assim vai. Decifrando tudo, a gente tem Run Avery. It's here. É um último aviso, dizendo pro Avery correr porque ele já estava aqui. E quem? O Rei de Amarelo. E então, chega ao fim. A gente não sabe o que o Dare Lord viu atrás daqueles portões amarelos, porque estava censurado, mas o que dá pra fazer é teorizar. Lembra que tem várias referências à cor amarelo o tempo todo? Então, esse ARG faz uma referência ao conto Rei de Amarelo, que é um conto que foi publicado originalmente lá nos Estados Unidos. Ele é uma peça teatral fictícia que, de acordo com a história, enlouqueceria os espectadores que assistissem. O foco não é nos contos em si, mas no que eles causam naqueles que os veem. Ele estuda o conhecimento proibido como se ele fosse um tipo de doença infecciosa. No primeiro ato, ele te induz a querer saber mais. Já no segundo, ele revela verdades insuportáveis e assim espalhando a loucura. Nos contos, o Rei de Amarelo não é uma entidade física. Ele é retratado de forma vaga e indireta por visões, sonhos e influências sobrenaturais, com descrições vagas, como um manto esfarrapado e uma máscara pálida. Nos contos do H.P. Lovecraft, o Rei de Amarelo é descrito como um avatar do Rastor. Eu já falei essa história aqui no canal já tem uns 2 ou 3 anos, se eu não me engano. Mas é isso, o Rei de Amarelo é uma figura cósmica com um manto amarelo que induziria medo e loucura onde quer que estivesse. Então, o meu palpite pro que o Dare Lord viu atrás daqueles portões amarelos da catedral, ele viu o próprio Rei de Amarelo,
manifestado e censurou para que nós não fôssemos pegos pela doença do conhecimento proibido também. Mas agora eu quero que você me diga o que você achou, as suas teorias e também se você já sabia sobre o Rei de Amarelo. Agora um salve para os abençoados que se tornaram membros. Essa lista é atualizada uma vez por mês, então se eu fosse você, eu já garantiria a minha assinatura agora para ter o nome aparecendo aqui no fim de todos os vídeos. Os membros são Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Nyarlathotep. E os benefícios são, como eu disse, ter o nome aparecendo aqui no fim de todos os vídeos, ter o selozinho aparecendo do lado do seu nome da máscara da erudição e ter acesso aos vídeos de forma antecipada. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.